Olá, bom dia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Dicas da Cá. Deixa eu colocar aqui uma luz para poder me enxergar melhor, me ver melhor. Todos bem? Todo mundo bem aí? Fazendo uma horinha aqui para esperar as pessoas chegarem. A Carla entrou. Oi, Carla, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre terapia, gente. Eu vou falar sobre o meu processo de terapia. Dessa minha transição. E aí também vou falar sobre transição, o que, que significa isso, de onde eu venho, para onde eu vou, e todo esse processo aí da terapia. Carla, se você estiver me ouvindo bem, por favor, me diz aí se tá tudo certo, porque hoje eu não tô com o meu notebook para dar uma olhada como que está a transmissão. E hoje eu tô em casa, então pode ser que tenha dado algum problema, tá? Então hoje a gente vai falar sobre terapia, perguntando se é coisa de louco. Será que é coisa de louco, gente? Ou será que de louco todos nós temos um pouco, né? Então esse é o assunto de hoje. Oi, Diego, seja bem-vindo. Qual que é o meu objetivo aqui com essas lives e com essa em especial, em que eu vou falar sobre esse processo aí de terapia na transição? Semana passada eu falei de temas importantes quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente pressente, a gente percebe, a gente começa a ter sinais de que a vida não tá muito legal e que a gente precisa fazer algumas mudanças. E a gente fica se segurando, não permite que essas mudanças aconteçam, porque a gente tem muito medo do que pode vir ali pela frente. E então, semana passada eu dei alguns conteúdos para quem está me acompanhando, para entender da onde vêm esses medos. Então, nós falamos de crenças, nós falamos de sabotadores. Oi, Hugo, seja bem-vindo. Nós falamos de personas, a gente falou das fases da vida. Essa semana, o objetivo é te dar ferramentas, algumas ferramentas que elas podem apoiar nesses momentos em que a gente sente que tem alguma coisa esquisita acontecendo e a gente não sabe muito bem do que se trata. Então hoje a gente vai falar sobre terapia, amanhã a gente vai falar sobre Ho'oponopono, na quinta, constelação sistêmica familiar, e na sexta-feira provavelmente eu vou ter que deixar gravado essa live. A gente vai falar sobre meditação e espiritualidade. Inclusive eu coloquei meditação e espiritualidade na mesma caixinha, primeiro para desmistificar, dizer que meditação não tem nada a ver com espiritualidade, mas dizer quando ela se encontra e como pode ser utilizado também em conjunto aí com alguma espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não estou falando de religião, tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar de terapia, que algumas pessoas estou vendo que já estão entrando. E se você está vendo gravado, depois faz os seus comentários para mim no direct, ou então me mandando no próprio comentário do vídeo mesmo, que a gente pode conversar. Tenho recebido aí muitos retornos desses vídeos que eu tenho feito. Bom, é claro que todo esse conteúdo eu tenho feito voltado para mulheres 40 a mais, mas isso não significa, isso não impede que pessoas mais jovens ou mais velhas, homens e mulheres ou qualquer gênero, não se beneficie dessas informações. É que como eu tenho muito mais propriedade para falar do lugar em que eu sento, do lugar em que eu estou, do lugar em que eu vivo, é realmente com mulheres 40 a mais, né? Então, amanhã eu completo 48 anos, inclusive hoje eu me dei o direito de ficar na minha casa, tô trabalhando um pouquinho menos hoje para poder ficar aqui com vocês. Esse é o único trabalho que eu tô tocando, é a live de hoje, né? E eu tirei esse dia para mim, porque eu sempre tenho essa necessidade de, quando eu chego nas vésperas do meu aniversário, fazer esses fechamentos, fazer essa interiorização de tudo que se passou nos últimos 12 meses. E antes eu não tinha muito esse direito de fazer isso. E agora, com a vida que eu escolhi, com essa transição de carreira que eu tô fazendo, eu posso me permitir a fazer isso. Então é por isso que hoje eu tô na minha casa, estão vendo uma cadeira lá atrás e tudo mais. Então hoje o ambiente tá um pouco diferente, tá? Então vamos lá, eu vou contar minha jornada. Quem estiver entrando no ao vivo, se tiver alguma pergunta sobre esse processo, pode perguntar. Tenho total tranquilidade de abrir tudo que vocês
tiverem dúvida. Eu tenho algumas dúvidas guardadas na caixinha de perguntas aí, que eu tinha aberto a caixinha ontem, então vieram algumas e aí eu vou esclarecer, tá? Então, bom, como que acontece o meu processo aí da terapia? Há muitos anos, quando ainda existiam os dinossauros na Terra, mais ou menos, mas faz em torno de 24 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar em uma agência de comunicação. Eu era novinha, muito novinha ainda, e eu fui trabalhar com uma pessoa que ela era bem difícil de trabalhar em conjunto, né? Naquela época ainda não se falava muito de assédio moral, mas eu senti muito, muito mesmo, toda a influência dessa pessoa. Era uma mulher, tá? Toda a influência dessa mulher sobre mim, e foram assim os 2 piores anos da minha vida, tá? Eu sofri muito, senti todas as agressões morais que ela tinha, verbais que ela fazia em relação a mim, e em relação a todas as outras pessoas. Aquilo me afetava profundamente. E naquela época, eu estava assim, às vésperas de me casar, eu já ia fazer uma transformação muito grande na minha vida. Profissionalmente, eu estava meio perdida, porque eu estava trabalhando em assessoria de imprensa, e não era muito bem a minha praia. Eu estava ficando meio de saco cheio de trabalhar em assessoria de imprensa, e também eu ia casar. Minhas finanças estavam completamente arruinadas, porque eu tinha acabado de entrar num financiamento desse apartamento que eu moro hoje, e então estava tudo um caos. E aí, ainda assim, eu fui buscar terapia. Uma amiga minha me indicou um terapeuta, e naquela época eu fiz uma terapia curta, foi uma terapia de 1 ano, porque eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria me livrar daquela minha chefe, mas eu queria me livrar em busca de um trabalho que me realizasse, tá? Naquela época eu descobri coisas bem interessantes do porquê de eu atrair, né, mulheres tão poderosas, tão mandonas, e como eu me deixava dominar por esse tipo de personalidade, tá? Foi muito importante naquela época, porque eu consegui sim me livrar dela, eu consegui encontrar um trabalho que me completava, e naquele momento eu tive um gestor homem muito acolhedor. Ele era totalmente o oposto daquela pessoa. E aí, quando eu me vi num ambiente segura, né, com todas as coisas sendo encaminhadas, meu casamento sendo encaminhado, meu novo emprego funcionando, as coisas se encaixando, eu pedi para parar a terapia, e aí ele concordou que eu já tinha chegado num ponto em que eu poderia ter a alta, tá? Foi bem positivo, até porque naquela época eu acho que eu não estava preparada para um aprofundamento como eu tive agora recentemente, tá? Quando eu falo recentemente, vai fazer 4 anos. Eu me perco um pouco aí nas datas, mas eu acho que são 4 anos, tá? Então, o que acontece? Eu me casei, encontrei um novo emprego, fui muito feliz nesse trabalho, fui muito feliz no meu casamento, mesmo tendo altos e baixos, né? Engravidei, tive 2 filhos, e durante todo esse período, né, de quase 20 anos, existiam alguns comportamentos da minha parte que me deixavam muito frustrada, tá? Um dos comportamentos que eu tinha, por exemplo, eu tinha assim estouros, né, de temperamento. Então, por exemplo, eu estava junto com meu filho mais velho, que foi meu primeiro filho, e aquilo parece que ia me enchendo de pressão, e daqui a pouco eu explodia, né? E nessas explosões, muitas vezes eu tacava coisas que estavam na minha mão, tá? Então eu já cheguei a tacar copo na parede, né? Eu cheguei a gritar com meu filho de forma alucinada, do meu marido ter que me tirar de perto. Uma vez ele aprontou alguma, eu fui puxar ele pelo braço com muita fúria para colocar ele de castigo. Eu bati a cabeça dele sem querer numa quina que tem aqui
nessa parede e ele fez um galo muito grande, a gente teve que levar ele para o hospital, eu tive que ser interrogada por vários médicos para saber se não era abuso, né, se eu não tinha batido no meu filho. Isso não era uma frequência, eu não tinha isso com uma frequência, tá? Mas eu tinha esses estouros, essas questões aqui na minha casa e também com meu marido, principalmente, quando meu marido, eu achava que ele estava passando dos limites, eu começava a gritar que nem uma louca, saía correndo, batia a porta e ia chorar. Isso me deixava muito transtornada depois, porque eu ficava muito envergonhada pelas minhas reações, tá? No trabalho, eu também tinha algumas reações que não eram legais. Claro que eu nunca bati a cabeça de ninguém na parede, nunca tive nunca enforquei ninguém, mas às vezes assim eu tinha uns estouros assim de comportamento que depois eu me arrependia muito, principalmente com a minha equipe em que eu fazia gestão. Então eu tinha um perfil que ele ia da minha chefe de assédio moral ao meu gestor, que eu falei que eu gostei muito de quando eu comecei nessa empresa, que era uma pessoa acolhedora. Então eu ia do extremo masculino de uma mulher ao extremo feminino de um homem no mesmo dia. As pessoas queriam trabalhar comigo, as pessoas se candidatavam para as vagas na minha área, elas acreditavam que eu era uma pessoa que sabia desenvolver equipe, mas ao mesmo tempo as pessoas tinham medo da pessoa que eu era, tá? Então essa era uma característica que me incomodava. Por outro lado, eu me sentia estagnada depois de quase 20 anos na mesma empresa, mudando muito de gestores, de áreas e tudo, de área não especificamente, mas de atividades que caíam no meu departamento. Então isso, apesar de ter essas mudanças, eu me sentia muito estagnada. Eu tinha uma sensação de que eu tinha milhões de possibilidades, milhões de opções para fazer, e eu escolhia uma delas, e eu tinha essa autonomia, essa habilidade de iniciar novos projetos, mas quando eles começavam de fato a acontecer, de fato a dar frutos, eu me cansava deles e passava para outras pessoas fazerem. Então eu sentia que eu não tinha muito sucesso. Tanto é que, apesar de eu ter entregue muitos resultados para a empresa, a minha equipe ser sempre considerada uma equipe de grandes resultados, alta performance, eu nunca fui reconhecida com prêmios, com premiações, com nada disso, porque eu não me sentia merecedora. Eu sentia que eu estava estava sempre devendo, que eu nunca estava fazendo o meu melhor, que eu nunca estava entregando o meu melhor, né? E tudo isso foi criando assim uma insatisfação muito gigante com o meu lado profissional. Eu também enfrentei aqui na minha casa, né, obstáculos difíceis da maternidade, né? Deu uma travada aí porque entrou no Wi-Fi e eu quero que fique no 3G porque daí ele trava menos. Tudo bem aí, gente? Voltei? Tá? Bom, e meu filho caçula, por exemplo, nasceu com um problema de rim muito sério. A gente só descobriu quando ele tinha 8 meses. Ele quase morreu porque ele teve uma infecção quase que generalizada. Ele ficou internado durante muito tempo, né? E eu tinha que dar conta do meu trabalho, que eu trabalhava assim 12, 14 horas por dia, sempre em busca, né, de entregar mais, porque para mim nunca estava bom aquilo que eu tinha entregue. A minha equipe nunca estava pronta e preparada para os desafios que a gente tinha. Meu filho mais velho começou a ter problemas, né? Não me dar problemas, mas ter problemas de aprendizado. A gente detectou um transtorno de déficit de atenção nele. Um relacionamento do meu marido com meu filho mais velho nem sempre completo, né? Nem sempre saudável. E eu não sabia muito bem como gerir isso tudo. No meu casamento, as coisas elas iam bem, mas a gente tinha baixos, muito baixos, não de amor, mas de desentendimento. A forma que meu marido entendia como criação dos filhos não estava em acordo com aquilo que eu entendia como criação dos filhos de forma saudável.
tá? Então a minha vida, apesar de, se eu te contasse naquele momento como minha vida estava, você ia dizer, mas tá tudo perfeito. Por que você tá brigando? Você tem um emprego dos sonhos, um salário excelente, né? Você tem 2 filhos saudáveis, você tem um marido que te ama, que tá sempre fazendo de tudo por você, você mora num bairro super legal, você viaja todos os anos de férias. O que mais você tá querendo? E eu me sentia muito culpada por me sentir assim. E eu tinha um medo muito grande da depressão. Eu sempre tive preconceito em relação à depressão. Eu achava que depressão era coisa de quem era fraco, de quem não poderia se autossustentar. E como assim a gente precisa de depressão, sentir tudo aquilo, né? A gente pode trabalhar isso e não sentir depressão. Só que todos os dias, quando eu acordava, vinha uma voz muito forte em mim de um medo absurdo de enfrentar o dia, de um medo absurdo de enfrentar, naquela época era uma chefe mulher, um medo absurdo de enfrentar a minha chefe mulher. E naquele momento também foi importante, porque eu estava concorrendo a uma vaga de gerência, e depois de um ano me esforçando muito para assumir aquela vaga, eu recebi como um feedback de que viria uma pessoa de fora para assumir o lugar que seria meu, porque eu estava me desenvolvendo, e sem uma clareza de quais eram os meus comportamentos, quais eram os meus gaps, quais eram as questões que eu não tinha alcançado. Então tudo isso foi assim, a gota d'água, né, para dizer, tá vendo? Você tem razão, você não entrega realmente aquilo tudo que você precisaria entregar. Você está sempre em dívida, você está sempre em débito. E você é culpada por tudo isso, porque se você fosse mais, se você falasse melhor inglês, se você se dedicasse mais horas para o trabalho, se você não tivesse casado, se você não tivesse filhos, é sempre esses pensamentos que vêm na cabeça da gente. Isso acontecia normalmente na parte da manhã, assim que eu acordava. Para tentar minimizar esses sintomas e essas dores todas, eu comecei a colocar cada vez mais atividades no meu dia. Então eu já corria naquela época, porque já era uma atividade física que me fazia muito bem, mas eu queria muito mais outras coisas. Eu estava sempre estudando, eu estava sempre colocando aulas e aulas e aulas de inglês, buscando outros treinamentos. Eu já sou pós-graduada em comunicação e marketing, eu já tenho especialização em marketing de serviços, eu já tinha MBA, eu já tinha feito milhões de cursos, mas ainda assim eu sentia que eu estava devendo para o mundo. E aí uma amiga minha me deu um folheto, na verdade, por WhatsApp, de uma constelação sistêmica familiar que ia acontecer. E uma amiga minha, que inclusive passou aqui nos alertas, a Bia tinha me falado sobre constelação sistêmica familiar e falou que a constelação tinha aberto para ela assim, uma consciência de muitas coisas que ela nem imaginava que pudessem ter acontecido. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Como coisas do passado que ela nem sabia da vida dela e da vida da família dela, e que isso tinha aberto muitos horizontes para ela. E eu falei, bom, eu tenho tudo, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho família, né, parentes, e não estou satisfeita com nada disso. Então pode ser que os meus antepassados tenham algumas coisas aí nessa pendenga. Então vamos lá dar uma olhada no que é isso, né? Como eu queria ainda entender muito mais a constelação sistêmica, eu me propus a fazer a constelação, mas como participante, não constelar a minha história, mas porque eu queria ver como que era aquilo. Eu tinha meio dúvidas, porque eu fui pesquisar e aí tinha uma coisa meio talvez de incorporação, porque as pessoas faziam ali, né, a vivência daquela vida daquela pessoa, ou então alguma coisa meio de teatro, porque as pessoas assumiam personagens, e eu fiquei meio pé atrás. Eu falei, bom, a Bia me falou super bem, mas eu acho que tá na hora de eu dar uma olhada com os meus próprios olhos. Eu fui fazer a constelação como participante. E é muito interessante que
já na primeira constelação que eu participei, quando essa facilitadora, ela não fala quem você vai ser. Ela não fala, você vai ser o pai, a mãe, a avó da pessoa que está constelando. Ela pergunta se você pode participar e aí ela vai tirando, extraindo de você sentimentos, sensações, emoções, tá? E eu sempre acabava assumindo nessas sessões de constelação, eu fiz umas 4, né? Personagens muito duros, né? Personagens muito ferro e fogo, personagens muito corretos, muito julgadores, né? E isso foi muito engraçado, porque mesmo fazendo a constelação da vida dos outros, eu comecei a reconhecer que existia uma persona da Kátia, né, que não estava muito satisfeita com aquela vida que ela estava seguindo, né? Mesmo com tudo de bom que eu tinha naquela época. De novo, casamento, 2 filhos, morando num bairro legal, executiva de uma grande empresa, gestora de pessoas que tinham sido sempre meu sonho, na área do marketing que eu sempre quis. Mas a constelação foi me trazendo clareza de coisas que eu entendia que não estava legal, que eu realmente precisava olhar para mim mesma. E a facilitadora da constelação, dessas 4 sessões que eu participei como membro, né, como participante, não a constelação da minha vida, também é psicóloga. E sem perguntar qual era a formação dela, eu sabia que ela era psicóloga formada e reconhecida, né, com a carteirinha lá, mas assim, eu não quis saber qual era a escola que ela seguia. Eu perguntei se ela podia me atender, porque eu percebi que naquele momento eu precisava olhar para mim. E aí a gente começou a fazer a terapia. No começo, a terapia era 150% voltada pelo meu lado profissional. Então eu trazia e isso é muito interessante, porque a gente começa a terapia, e eu também sei que na psicanálise também acontece muito isso. A gente começa a terapia colocando toda a culpa, né, de tudo que tá ruim na nossa vida nas costas dos outros. Então, assim, as minhas reclamações eram: a minha chefe é falsa, ela é amigona de todo mundo, fala palavrão, isso e aquilo, mas no fundo, ela come frio, sabe quando come pelas beiradas, né? E ela me sacaneia, ela me pede as coisas e depois ela usa em benefício próprio. A pessoa que entrou no meu lugar é incompetente, ela não sabe do que ela tá falando, ela é falsa. Então, assim, a culpa do mundo, da minha vida ser ruim, era dos outros, tá? E a pergunta que a gente sempre terminava as sessões era sempre a mesma: de fato, você queria assumir esse cargo? Ou você idealizou esse lugar para seguir o roteiro de boa moça que você sempre seguiu? Era assim que sempre terminavam as minhas sessões. E o mais interessante é que alguns anos atrás, quando eu estava me preparando para assumir essa vaga, né, eu tinha feito um processo de coaching. E o coaching terminou exatamente no ponto em que eu descobri que eu não queria esse posto. Eu não queria assumir aquela gerência, né? Mas eu tinha muito medo de assumir isso para mim mesma, porque eu iria abrir mão, né, de uma vida que eu criei considerando um roteiro, né, de boa moça. Eu sempre fui uma excelente filha, uma excelente estudante, uma excelente mãe, uma excelente esposa. Eu sempre segui dentro da minha cabeça o roteiro da excelência nessas áreas. E como eu poderia me recusar, né, a assumir um posto acima do meu, de mais status, que daria assim muito orgulho, né, para minha família, mais dinheiro para minha família. Então eu só pensava na minha família, né? Eu não pensava em mim, se eu realmente queria aquilo. E no coaching, que foi antes de começar, né, a constelação, eu cheguei nesse ponto em que de fato a Kátia não queria aquilo.
mas a Kátia se sentiu obrigada a assumir esse posto. E durante um ano, gente, das sessões de terapia que era todo dia, uma vez na semana de manhã, eu saía do consultório com essa pergunta, né? Mas e aí, você quer isso mesmo? Então, se você quer, por que você não vai atrás? Faça o que tiver que fazer para ir atrás. Mas eu não tinha coragem de ir atrás, né? Era quase que, sabe quando você olha um bolo lindo, maravilhoso dentro de uma padaria que você tem vontade de comer, mas você sabe que quando você abrir vai ser aquele bolo amanteigado que você não vai curtir o sabor? E todo dia você passa na frente da padaria e fala que quer, mas no fundo você não quer? Era exatamente isso que acontecia comigo. Bom, depois de 2 longos anos de terapia, respondendo a várias perguntas e entendendo da onde vinha essa minha atração por mulheres poderosas, mandonas, que assediam moralmente os seus maridos, assediam moralmente os seus filhos, assediam moralmente os seus funcionários, assediam moralmente todo mundo que está à sua volta, eu entendi que isso era uma forma de proteção que eu tinha também, e é por isso que eu tinha aqueles, sabe, aquela coisa, eu falava que assim, eu trabalhava numa empresa extremamente masculina, né, e eu não tinha o menor problema, desculpa, eu vou usar um termo aqui que talvez choque vocês, mas não tem tantas pessoas aqui no ao vivo, e aí no gravado, qualquer coisa vocês fazem o mute, tá, e voltam, mas eu não tinha o menor problema em tirar o meu pau pra fora, no meio de 30 homens, pôr em cima da mesa, bater e dizer que ali quem mandava era eu. E os 30 homens me obedeciam, tá? Isso, ó, brilha os olhos, me traz orgulho, né? Só que ao mesmo tempo em que isso naquela época me trazia um orgulho de ser assim, me trazia muita frustração, porque eu tava repetindo comportamentos que eu tinha aprendido durante toda a minha vida como uma forma de me proteger do mundo. Então, agir daquela forma não era a minha essência. Eu tinha aprendido a agir daquela forma com a minha mãe, eu tinha aprendido a agir daquela forma com as minhas professoras, né? Então, se eu faço olhando assim de trás, né, pra frente, eu sempre busquei no meu viés inconsciente, mulheres muito poderosas, fálicas, que a gente na psicologia fala isso, mulheres que têm o seu masculino muito aflorado, em que deram certo do meu jeito, que eu achava que era dar certo, para provar que eu precisava ser muito masculinizada na minha forma de atuar para dar certo. Só que essa persona, e por isso que eu falei de persona semana passada, me cansou muito, porque ela roubava muita energia minha. No fundo, eu não era assim. Eu estava usando um personagem para assumir um lugar, para fazer o meu papel de boa profissional naquela empresa extremamente masculina. Também percebi coisas como a minha baixa entrega, né, sentimental para as pessoas que de verdade eu amo. Então, como uma forma de proteção, eu escondi os meus sentimentos das pessoas que realmente me valem a pena, né? Então, para as pessoas, principalmente que eu gosto muito, inclusive meus colaboradores, eu colocava camadas e camadas de proteção para que eu não me doasse a essas pessoas para não ser machucada. E aí tem várias questões de infância, de adolescência, que eu fui revendo na minha vida toda e que eu fui percebendo. Bom, para poder fechar essa primeira parte da live, né? Eu, em 2 anos de terapia, eu entendi que não só não queria aquele posto de gerência, porque aquilo iria fazer com que eu entendesse que eu precisava ser ainda mais masculina. Eu estava cansada desse papel. Não era isso que a empresa exigia, tá, gente? Mas era isso que eu entendia que seria exigido de mim. E eu também estava cansada daquele ambiente. Eu estava cansada de entregar resultado. Eu estava... Era insano, tá, gente? Assim, tipo, sexta-feira eu trabalhava até 10 horas da noite, pizza aqui esfriando, os meninos me esperando pra gente comer, e eu ali trabalhando, e as coisas não acabavam. Era muito insano mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, quando meu filho mais velho tinha 10...
8 meses. Ele ainda mamava no peito. Eu fiquei 10 dias no México com o bebê mamando e em nenhum momento me passou na cabeça de que eu poderia me recusar a ir porque eu ficaria longe do meu filho. De um jeito, claro que eu vou, entendeu? Meu profissional é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E tudo isso sem o reconhecimento de quem eu queria que me reconhecesse. De quem que era o meu reconhecimento? De mim mesma. Não era eu falava que era dos outros, mas era de mim mesma. Eu não reconhecia tudo isso. Eu achava que eu deveria ter feito mais, muito mais, entendeu? Bom, aí, vida que segue, eu entendi tudo isso e percebi que não queria mais ficar ali. E quando a gente fala, né, que a gente joga pro universo, quando a gente toma uma decisão, parece que tudo, as coisas vão acontecendo para que o que você quer aconteça. E em outubro de 2018, eu fui comunicada que eu seria demitida. E foi muito engraçado, porque no processo de demissão, a minha diretora e a minha gerente, né, que uma tinha ficado com aquele lugar que eu gostaria de ficar, e a minha diretora, elas quase me pediram permissão para ser demitida. Gente, insano, maluco esse negócio, né? E foi muito doido, porque eu fui avisada que eu seria demitida em outubro e eles confiaram em mim em assinar minha demissão só dia 2 de janeiro, com mil possibilidades, né, de eu dificultar essa demissão e tudo mais, mas assim, eu tinha tanta certeza de que aquilo era o melhor caminho que tudo deu certo. Chorei muito, sofri bastante, foi o fechamento de um ciclo de 23 anos, na verdade, foram 20 anos como funcionária, mais 3 anos como terceira, e foi um processo de luto que ainda está sendo. Hoje mesmo eu comentei com algumas amigas que me seguem em um grupo, que eu fiz um processo de limpeza aqui hoje, porque véspera do meu aniversário tem necessidade de fechar ciclo. E aí fiz um processo de limpeza queimando nomes aqui de algumas pessoas, de algumas atividades que eu fazia, porque ainda existem vínculos, né, pesados e fortes. Eu tenho alguns melhores amigos que ainda são lá da empresa e que às vezes me contam algumas coisas, isso ainda mexe comigo e tudo mais. Então ainda é um processo de luto que a gente vem trabalhando, tá? Bom, então a terapia me ajudou durante 2 anos a tomar essa decisão e a encaminhar que essa decisão fosse realizada da melhor forma possível, financeiramente e afetivamente e emocionalmente, tá? Bom, aí me vi solta, leve, com liberdade, do jeito que eu queria, nesse mundão de meu Deus. Aí eu olhei para todos os meus lados e comecei o meu processo de terapia dizendo, eu não quero voltar para o mundo corporativo. Eu não quero, porque eu sei que se eu voltar para o mundo corporativo, eu vou cair novamente num lugar em que vão exigir que eu seja aquela pessoa que eu fui. Porque durante mais de 23 anos, e na verdade até antes, né, porque eu já era assim, eu só aprendi a me relacionar no ambiente corporativo tendo o meu lado masculino muito mais forte do que o meu lado feminino, né? E aí eu comecei a trabalhar durante esses 2 últimos anos nessa transição profissional, nessa transição de carreira, né? Nessa transição de vida, né? Aí as pessoas falam, mas é uma transição só profissional, né? Não, gente, é uma transição de vida. A gente muda completamente. A gente tanto muda que o corpo muda. O corpo percebe essa modificação de padrão, de padrão mental, de padrão de sentimentos, de padrão tudo, né? E a terapia tem sido fundamental para me segurar nesses 2 últimos anos. Peguei a pandemia, né? Porque aí não foi só uma transição, tá? Eu saí do corporativo e aí fui dar uma olhada dentro do que eu sabia fazer, do que eu podia fazer, o que eu podia fazer. Eu já tinha uma empresa aberta, que é a Zunca Press, assessoria de imprensa. Aí
juntei meus cacos e falei, vai ver que naquela época eu quis sair de assessoria de imprensa, né? Era outra coisa, então acho que eu vou me encontrar. Fui dar uma olhada em assessoria de imprensa, falei, não é isso. Eu não saí de um lugar que eu não queria trabalhar para fazer algo que eu também não quero fazer. Saí dessa vontade de fazer assessoria de imprensa nesse mundo atual aí do digital. Fui buscar redes sociais, né? Comecei a tocar a gestão de redes sociais para alguns clientes. Eu estava começando até a ganhar uma grana, tá? Mas não era o que eu queria. Muito voltado para a área da publicidade, muito voltado para um mundo que eu não queria. E aí, quando eu tomei uma decisão de verdade, de partir para esse mundo do autoconhecimento, da comunicação mais consciente, de ensinar pessoas a fazer esse caminho de uma forma mais leve, de uma forma mais harmônica, né? Chega a pandemia. E aí tudo muda de novo, tudo vira de ponta cabeça. O medo, né, da área do lado financeiro. O financeiro bate sempre na porta, os boletos não param de chegar. E a gente que é CLT por muitos anos está acostumado com aquele saláriozinho que cai todo mês. E as contas vão chegando, o dinheiro vai reduzindo e você vai ficando em pânico. E a terapia também tem me trazido muito dessa reflexão, que são crenças, tá? Que a gente tem, né? Então, eu vou agora falar dessa parte toda que é a sessão de terapia, que as pessoas idealizam muito, ou então as pessoas acreditam que é de um jeito e não é. Então, vamos lá. Primeiro, não acredito em processos terapêuticos muito curtos. Apesar de ter feito um processo terapêutico lá atrás, muito mais curto, de 1 ano só, ele me trouxe frutos muito claros naquela época, mas ele não curou feridas, tá? Ele não permitiu que eu me aprofundasse nas minhas reais crenças, tá? Então esse é o primeiro ponto. Se você entra numa terapia achando que em 1, 2 meses você resolveu a tua vida, esquece, não é por aí. Segundo ponto, o processo de terapia não é para quem já entrou, também é, né, para quem entrou num processo de depressão, de síndrome de pânico e tudo mais, mas na verdade a terapia ela pode te ajudar a não chegar nesse ponto, que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse começado com a constelação e depois a terapia, ter saído do ambiente corporativo, hoje eu estaria num processo depressivo muito profundo e num processo de depressão muito diferente do tradicional. Porque o processo de depressão da tradicional é aquela pessoa que fica numa cama chorando, não consegue sair, não consegue se alimentar, e ela dá sinais que ela está em depressão. O meu caso é diferente. É uma depressão em que a gente coloca milhões de coisas para fazer, para se esconder de si. Isso também é um processo de depressão. A gente faz e não está satisfeito nunca, tá? Então, não é para você só curar a depressão, é para você evitar que uma depressão te pegue, tá? Terapia não é para você ficar falando, e o seu terapeuta, como que a gente vê em livros, né? Só ali olhando para você. Não é assim, né? Em alguns momentos, o teu terapeuta vai ter que fazer algumas questões. Só que ele não vai te dar a resposta do caminho que você tem que seguir. Não está no terapeuta as respostas, está na sua vida. A terapia vai te ajudar a entender que é preciso sentir tristeza. É preciso colocar o dedo na ferida da infância. É preciso desmistificar pai e mãe. É preciso a gente voltar lá na nossa infância e ver situações que nos causaram trauma. Sabe aquela coisa? Hoje eu desconfio muito de quem fala, não, meu pai foi assim, minha referência. Tudo de bom, nunca errou, nunca foi, é meu herói. Minha mãe é a pessoa mais excelente do mundo. Nossa, desconfia, tá? Porque quando a gente coloca pessoas em altares, a gente não está realmente vendo quem é essa pessoa. A gente está colocando um peso nessas pessoas que elas não suportam encarregar, mesmo que os pais estejam vivos, mesmo que os pais estejam falecidos. Isso volta pra gente como um questionamento do tipo, você não está sendo honesto com quem
foram os seus pais. Eles não são perfeitos, eles erraram e eles tinham o direito de errar. Porque nós, seres humanos, temos o direito de errar. Nós temos o direito de sermos infelizes de vez em quando. Nós temos direito de não nos sentirmos bem. Nós temos o direito de não saber ser pai e ser mãe. Nós temos o direito de, às vezes, tropeçar e não ser honestos. Às vezes a gente tropeça, a gente cai, a gente faz coisa errada. E por que a gente pode fazer, os nossos pais não podiam, né? Então, me permitiu visitar a minha infância de família perfeita, porque todo mundo sempre entendeu que a minha família era perfeita. Meu pai amava minha mãe era doida pelo meu pai, a minha irmã e eu sempre fomos muito unidas, a gente mesmo nas brigas, a gente sempre se amou muito. Família perfeita, que não é perfeita, não é perfeita. Tem problemas, tem rachaduras, tem gaps, e a terapia me ajuda a ir lá naquela festinha, até estava conversando com a minha mãe sobre isso, não levei para minha terapia, que vai ser amanhã, mas assim, eu tenho um bloqueio com comemorações do meu aniversário. Eu adoro fazer aniversário, eu adoro esse processo de a gente fechar um ciclo e começar algo novo, sabe? De a gente refletir sobre o que passou e começar. Adoro comemorar mais um novo ciclo que começa. Mas eu tenho bloqueio com festa de aniversário para mim. Vai chegando agora, assim, ó, vai dando véspera do meu aniversário, vou ficando angustiada. E agora, se eu armei uma festa, parece que tudo vai dar errado, que tudo vai cair. Então, no dia do meu aniversário, eu meio que fujo. Eu não gosto de atender telefone, sabe? Eu adoro receber mensagem, mas eu não gosto de receber telefonema. Eu não gosto de falar com as pessoas, porque parece que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E aí, falando isso na terapia, a minha terapeuta me propôs alguns exercícios para eu fazer durante essa semana, porque né, minha terapia é na quarta-feira, eu tinha feito semana passada, para conseguir entender de onde vem esse bloqueio. E aí eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, teve alguma festa de aniversário minha que tudo deu errado? Que eu não me lembro? E ela falou dos meus 2 anos, né? Quando eu fiz 2 anos, aconteceram algumas coisas lá no passado em que eu sofri muito. Com 2 aninhos, eu fiquei muito assustada, né? Então é isso, olha de onde vem, né? E qual que é a beleza da terapia? É te orientar para, então assim, não seja feliz no seu aniversário. Se você não quer ser feliz no seu aniversário, você não precisa ser feliz. Permita viver aquele sofrimento daquela garotinha com 2 anos que teve uma festa de aniversário de arromba e que tudo deu errado e o papai dessa menininha ficou muito triste e brigou muito com a mamãe. E o papai e a mamãe quebraram o pau e a culpa foi da menininha que estava fazendo 2 anos. Essa é a beleza da terapia, porque você olha para você mesmo e você se acolhe e você diz para você: oi, estamos aqui. Vamos viver essa tristeza juntas? Eu e aquela criança pequena, e depois que a gente viver essa tristeza juntas, tudo vai mudar, porque eu te acolhi, eu entendi que você era uma criança e que naquele momento o que você visualizou não foram os eventos externos que aconteceram, e sim o sentimento que você viveu e que você não pôde nomear, e hoje eu posso nomear. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque quando eu completar 50 anos, eu quero ter uma festa e quero viver a festa. Eu não quero só fazer uma festa para os outros, eu quero sentir a festa. E por aí vai. Bom, para fechar, que hoje a live eu sabia que ela ia ser um pouco mais longa, porque esse processo de terapia, ele precisa ser muito abordado, né? E aí eu quero quebrar também mais alguns outros mitos. Primeiro, terapia é pra gente louca ou de gente depressiva. Não. Nossas últimas gerações, eu acho que talvez nunca se olhou tanto por esse lado emocional que nós precisamos desenvolver. A terapia vai te ajudar a conquistar o teu lugar no mundo. Porque hoje as habilidades que estão se pedindo são muito mais comportamentais do que técnicas. A habilidade técnica é muito fácil de desenvolver. Agora, a habilidade comportamental, ela mexe com autoconhecimento, ela mexe com infância, ela mexe com adolescência, ela mexe com história familiar, ela mexe com antepassados nossos.
E se a gente não olha para isso de verdade, com o coração aberto, a gente não consegue desenvolver as nossas habilidades comportamentais. É falácia a gente pensar que pensamento positivo resolve problemas de comportamento. Não resolve. Pensamento positivo funciona muito, desde que você entenda o porquê que você tem tantos pensamentos negativos. Se você não entender da onde vem, não é o pensamento positivo que vai mudar a sua vida. Segundo ponto, terapia é só para rico. Não é. Existem vários programas gratuitos do governo ou então instituições que permitem que você faça sessões de terapia de forma gratuita. Então, é só pesquisar, porque se você está disposto a fazer um trabalho assim, você vai conseguir fazer, você vai encontrar um profissional que te estenda a mão. Terceiro, dá para fazer aprendizados sobre o processo de autoconhecimento e sobre o que a terapia significa assistindo conteúdos no Instagram e no YouTube, por exemplo, tá? Eu tenho me aprofundado em profissionais interessantíssimos e pessoas muito profissionais que trazem conteúdos fantásticos sobre o autoconhecimento voltado para psicanálise e para psicologia. Então, é possível fazer um trabalho de autoconhecimento mesmo para quem está sem grana, tá? É possível. Quarto ponto, a terapia, o sucesso da terapia não está na mão do seu terapeuta, está nas suas mãos. Se você começar a dizer, ai, que saco, ai, acho que é um profissional que não é tão bom, ai, acho que não tá legal, ai, eu saio da terapia pior do que eu entrei, é porque a terapia começou a mexer com coisas que realmente precisam mexer. Se você sai da terapia como se nada tivesse acontecido, você não está se propondo realmente a se conhecer. A terapia tem que mexer, tem que sacudir, tem que fazer terremoto na vida da gente, porque senão ela não funciona. E por último, você está disposto a seguir esse caminho? Porque se você não estiver disposto, é melhor você realmente não começar e continuar na tua vidinha. Isso não significa que você vai ser mais feliz do que se você fizesse terapia. Eu tenho certeza que não. A vida, eu gosto muito, né, dessa parábola, a vida é muito parecida com a história do sapo, que quando ele é colocado numa panela morna, que é a nossa vida, desde a infância, né, a gente é colocado numa panela morna e ela vai fervendo e a gente vai ficando ali como sapo, ela vai ficando, né, cada vez mais quentinha, a gente vai ficando ali, vai ficando ali. Se você não for atrás do seu autoconhecimento, da proposta de se conhecer, essa água vai ferver e você vai pegar fogo. E o fogo é depressão, doenças psíquicas, doenças mentais, doenças físicas, que elas nos acometem porque a gente não trata os nossos sintomas. E a psicanálise fala muito disso, né? Excesso de afta, excesso de problemas de pele, excesso de gordura, excesso de magreza, doenças como câncer, como Alzheimer, como lúpus, como todas essas doenças que estão todas aqui, elas são sintomas de questões que não são bem elaboradas por nós mesmos. Ah, Kátia, então você está dizendo que com a terapia, com esse processo que você está fazendo, você não vai ter câncer nunca na sua vida, nem um Alzheimer, que são duas doenças presentes no DNA da minha família. Não significa isso. Pode ser que eu tenha, porque pode ser que eu não tenha tempo ainda para ressignificar tudo o que aconteceu na minha vida, né? Eu não sei se eu vou ter tempo e condições para ressignificar tudo, mas pelo menos aquilo que eu tenho consciência de que eu posso ressignificar, eu estou fazendo, eu estou dando o meu melhor para que eu seja uma pessoa mais feliz nesses próximos 40 anos que eu ainda tenho da minha vida. Eu não quero viver meus próximos 40 anos como uma pessoa amargurada, triste, em que achou que a vida vazou pelas mãos. Não, eu quero viver uma vida ainda, porque eu ainda tenho saúde para isso e tenho disposição para isso.
Edilene, dá muito medo, né? Dá muito medo. Eu ainda tenho muito medo da terapia, porque assim, eu falo, bom, eu falo até pra minha terapeuta, que é a Lívia, eu falo assim, Lívia, cansei de brincar. Eu cansei de brincar desse tema. Tá muito chato, eu não consigo sair dele. Eu só sofro, 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 sofro e não saio. E ela fala: não sou eu que te autorizo a sair dele. Não sou eu, é você mesma. A hora que você conseguir tratar, ressignificar esse tema, você vai sair dele naturalmente. Então, assim, dói. Dói, às vezes parece que não flui, que a coisa não funciona, que a coisa não vai. Eu saio da terapia, às vezes, quebrada. Amanhã é meu aniversário e eu tinha cancelado a terapia, mas eu resolvi fazer. Eu tenho certeza que vai ser aquela terapia que eu vou sair com vontade de não receber ninguém na minha casa, não receber mais um telefonema. Mas eu me dispus a fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fechar esse ciclo dos 47 anos do jeito mais bonito que posso fazer, que é do meu jeito, que é me autoconhecendo. É isso, gente. Espero que tenham ajudado a minha história aí de terapia. Estou super à disposição de quem quiser falar mais sobre esse assunto, quem quiser conversar comigo sobre esse tema. Eu não sou psicóloga, eu não atendo, né, as pessoas como terapeuta, né? Então, para conversar com vocês vai ser como de coração aberto mesmo, de alguém que faz, que é apaixonada, que gosta, né, e que pode dar dicas ou sugestões daquilo que eu tenho vivido. Tá bom? Beijo, fiquem bem. Boa terça-feira para vocês e até amanhã sobre Ho'oponopono. Amanhã eu vou fazer Ho'oponopono com vocês aqui às 11h30. Eu sei que você me liga e você me procura, amiga. Estamos juntas nessa. Beijo, tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.